Ryu foi solado pela Sera em uma luta insana. Porém, isso de falar que essa luta foi ainda mais insana do que o anime te mostrou. Definitivamente, o anime nos mostrou uma bela luta, embora tenha sido bem rápida. Mas essa luta esconde segredos e informações que vão deixar você de boca aberta, com o queixo caído. Como por exemplo, a Sera ser uma das pessoas mais poderosas da história até o momento. Porque sim, ela é muito forte. Ela é tão forte quanto a Akuma Leonor. E hoje eu vou te contar tudo sobre isso e essa luta incrível que eles tiveram. Se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do Grupo de Animes, e te convido a conhecer o meu trabalho e meu canal se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chancezinha e se inscrever aqui embaixo. É super rápido, fácil e você não vai se arrepender. E lembrando que isso aqui acontece na segunda parte do episódio 8, logo depois que o Ryu e o resto das pessoas saíram da dungeon. Então não foi um episódio próprio, foi metade de um episódio. Aqui pulamos um dia para a cena do Ryu correndo nos arredores da cidade. E aqui Ryu decidiu correr porque ele estava se sentindo meio agitado ainda. Depois da batalha rápida que ele teve ontem contra o Príncipe Demônio, ele sente que não extravasou o suficiente. E o seu espírito de luta ainda está aceso, que ele não pôde descansar. A batalha foi tão rápida e fácil que ele está com esse sentimento de que não fez suficiente, e por isso que ele está correndo para pelo menos tentar acalmar isso. Então mais tarde ele foi sozinho procurar por algum lugar para comer, e o problema é que não tinha nenhuma loja que chamasse a atenção dele, que ele visse assim e falasse: nossa, eu quero comer o que tem ali dentro. E assim ele foi andando por aí, até que ele sentiu o cheirinho familiar de temperos. Ele finalmente achou curry nessa cidade. E essa loja inclusive não se especializa em curry, ela também tem hambúrgueres ou espaguete, sendo uma loja que claramente teve influência da culinária que outra pessoa de outro mundo trouxe pra cá. E ali na loja ele encontraria a Sera, que decidiria o que ele faria no resto desse dia, como nós já sabemos. Onde Ryu chegaria quando ela ainda estava comendo. Ela ainda estava batendo pratão quando ele chegou e ela chamou ele pra perto. E uma coisa legal que nós vemos desde o início é que essa é outra coisa no qual eles são bem semelhantes. Isso seria o seu amor por comida, especificamente por curry. Afinal, ela ama curry e diz que esse é o melhor lugar para comer isso em Huni. E Ryu já estava atrás disso há um bom tempo, porque ele também adora isso. E enquanto eles conversavam, ela ia comendo o seu prato, até que o Ryu pediu o dele, e então ela pediu outra porção. Tanto que é por isso que a atenção dele foi chamada. Não é que ela já tinha um prato ali na mesa, é que ela estava comendo dela ainda. Mas uma coisa a se apontar é que enquanto ela dava desculpas de que os elfos comem bastante por não serem eficientes, Ryu só pôde pensar que ver essa mulher linda dando desculpas de maneira ansiosa foi bem fofo, nos mostrando que além das coradas que aconteceram até agora, Ryu realmente tem uma certa atração ali pela Sera, ele acha ela fofa, ele acha ela atraente. Depois disso, eles conversariam sobre onde ele mora, onde ele fala que é um aventureiro novato, mas que é um rank D já, o que mostra um pouco sobre a sua força, e Sera não fica surpresa, falando que ela tem um olho bem sagaz, então ela meio que já tinha percebido que o Ryu não era fraco, que ele era forte. Mas claro, isso provavelmente tem a ver com o fato de ele ter o manto do Rei das Fadas, e ela já tinha percebido isso anteriormente. Logo eles comem seu delicioso curry, e eles comendo e elogiando a comida, ficando super felizes ali, mostram o quanto que eles são parecidos. E logo eles saem do restaurante bem satisfeitos, e é quando o Ryu pergunta por que ele nunca viu Sera na guilda, se ela é uma aventureira, e aqui começamos a aprender um pouco do quão importante a Sera é. Anteriormente ela tinha sido despachada para a capital real, e quando voltou ela foi direto para a mansão do Lorde, afinal ela está trabalhando em um contrato de longo período com ele, treinando seus cavaleiros. E ela é a instrutora dos cavaleiros de Huni. Isso não é qualquer pessoa que conseguiria, principalmente por se tratar de um nobre que está empregando. Então, embora eles não digam diretamente aqui que Sera é importante, se você entende as entrelinhas, você pesca que isso não é normal e que a Sera é um tanto quanto especial. Tanto que Ryu fica surpreso ao escutar que ela trabalha diretamente para o Margrave, e como ela disse, ela é bem forte, embora não pareça tanto. O problema foi como ela disse isso. Ela se aproximou dele e olhou para ele de baixo, e Ryu só pôde pensar que ela é muito linda, que ela é fofa. Olhando para ela, ele sentiu o poder destrutivo de uma mulher. E assim com uma imensa força de vontade, ele vira para outro lugar, o que de novo ressalta que o Ryu tem claramente uma atração por Sera. E assim, por causa do trabalho, ela vive na mansão do Lorde, o que lembra Ryu que ele não sabe nada sobre o Margrave, até porque ele nunca foi atrás de saber mais sobre ele. E é quando Sera pergunta se ele está livre depois disso, onde originalmente ele pretendia fazer alquimia para passar o tempo, porque sabemos que ele se esforça para isso porque ele quer fazer um golem. O Ryu realmente gosta de alquimia. Mas ela pergunta se
ele não quer treinar com ela, tendo percebido que Ryu parecia um pouco insatisfeito quando ele entrou no restaurante. No caso, ela sentiu que o espírito de luta dele ainda não havia sido dissipado, afinal aquela batalha contra o príncipe demônio foi muito broxante pra ele. E ela convence ele, afinal o campo dos cavaleiros tem uma barreira mágica, além de excelentes padres que sempre estão lá para caso aconteça algum ferimento com alguém. E com uma linda mulher o chamando para dar uma olhada, Ryu não pôde resistir a isso. Onde no caminho, Sarah explicaria um pouco sobre os cavaleiros de Rune pra ele, como que os cavaleiros possuem dois instrutores, um que é Max Doyle, um mestre no estilo Rumi, que é o mesmo estilo que o Abel usa, e a outra é Sera, onde ela batalha contra os cavaleiros, fazendo eles ganhar experiência prática, ou seja, ela é paga para descer o sarrafo neles. E como o cavaleiro capitão Neville Black é bem próximo do mestre da guilda, e às vezes eles até bebem juntos para discutir assuntos, as duas organizações se dão bem. Normalmente os cavaleiros e aventureiros em outras cidades não se dão muito bem, eles são meio que hostis, mas aqui em Rune, porque os capitães e os mestres se dão bem, geral ali fica tranquilo, é mais como se eles fossem rivais. E graças a isso, Sera, que é uma aventureira, pode ganhar o cargo de instrutora e não sofrer preconceito ou críticas ou insultos a ela. Além disso, ela tem um monte de tempo livre para visitar a biblioteca de graça, então é um ótimo negócio na sua opinião. E enquanto eles entravam na base dos cavaleiros, vemos que Sera é tratada com o maior respeito pelas pessoas, não sendo um respeito superficial, as pessoas ali realmente respeitam ela. E logo os dois vão para a arena pegar armas de treino, onde é que é deixado claro que o Ryu não está usando espadas a qual ele é muito familiar, porque Ryu nesse mundo sempre usou espadas no estilo katana por causa da sua Murasame, ou seja, ele treinou com Rei Fada usando katanas, mas aqui como não tem espadas tipo katana para treino, ele usou uma espada que se aproxime um pouco delas, mas que ainda não é o tipo de espada do qual ele usa. E então ele pergunta pra ela por que ela disse pra ele escolher uma arma. Afinal, ele é um mago e até agora, além dela, ninguém nunca considerou que ele poderia ser um espadachim antes que ele mesmo falasse sobre isso, nem mesmo a Bel. E é quando Sera mostra que ela não é qualquer uma, porque pela forma como o Ryu anda e move seu corpo, ela entendeu que ele usa espada junto com magia. E quando Sera fala que ela também usa magia, Ryu já saca que ela é excelente em magia, provavelmente magia de vento. Mas diferente de nós que sabemos que ela é uma rank B e o grupo dela se chama Ventania, o Ryu pensa isso por um único motivo, porque ele não sabe disso. Ele pensa isso porque elfos devem ser bons em magia de vento. É o que ele pensa e assim ele vai com isso. Como nós sabemos, Ryu é um homem simples. E assim eles começam sua luta e foi Sera quem começou, desaparecendo e chegando rapidamente ao espaço do Ryu, enquanto mandava um golpe por baixo extremamente rápido. E Ryu não recuou, mas retaliou com uma estocada de sua espada, mirando na mão dela, onde Sera não tinha colocado força para assim quebrar o seu ataque e sua velocidade. Isso porque ele sabia que, se ela continuasse balançando sua espada naquela velocidade, ela ia quebrar a espada dele. Porém, Sera removeu sua mão e desviou, enquanto continuava com o movimento lateral, forçando o Ryu a mudar seu centro de gravidade para desviar. E em seguida, sem mudar sua posição, ele cortou com a sua espada para baixo, enquanto Sera desviou e estocou duas vezes, com o Ryu desviando na primeira e bloqueando a segunda com outro corte. E assim Sera se afastou um pouco, e ficamos sabendo que tudo isso aconteceu em questão de alguns poucos segundos, nem 10 segundos se passaram e eles tiveram essa trocação insana. E claro, ela ficou muito animada e feliz com isso, mostrando sua felicidade em sua voz. Enquanto o Ryu só consegue pensar que ela é um pouco rápida demais, sua velocidade é terrível. Ela mergulhou nele com uma velocidade que o príncipe demoníaco não conseguiria nem acompanhar. Para ele, essa foi uma velocidade similar à da Akuma Leonor, uma velocidade supersônica. E sim, Sera foi tão rápida quanto a Akuma com sua velocidade do som, o que nos mostra que Sera não está para brincadeira. Ela não é só uma aventureira, ela é definitivamente alguém muito poderosa. Mas claro, o Ryu ainda desviou dela, e ela pensa que ele pode ter tido experiências parecidas com esse tipo de velocidade, o que ele confirma. E com isso, ela decide ir ainda mais séria. Tanto que então ela usa uma velocidade supersônica, que mal dá tempo do Ryu reagir. Aqui ela estava pelo menos 50% mais rápida do que antes. E com essa velocidade, Ryu, que foi pego de surpresa, não conseguia nem desviar. Além de, claro, ter ficado difícil para ele interromper ela diretamente. Assim, ele defende do golpe pesado dela e fica surpreso de onde que vem essa força, porque a figura dela é muito esguia, de onde vem esses músculos. E aqui, vendo que não ia conseguir acompanhar ela imediatamente, Ryu trocou para a defesa
defesa completamente, interceptando os ataques dela em vez de contra-atacar. Claro, ele podia contra-atacar, mas ele escolheu apenas se defender. Aqui e ali ele atacava para manter ela em xeque, mas no geral ele escolheu se defender principalmente. Isso porque com o tempo ele ia se acostumar com a velocidade dela e assim ele conseguiria ganhar vantagem. Assim como ele fez anteriormente com o Falcão e a Leonor, ele se defendeu, se acostumou e atacou. E aquilo que eu já falei antes, Ryu é um mestre em defesas. Quando ele se dedica em se defender, ninguém consegue quebrar suas defesas. Mas aqui teve dois poréns. Primeiro, ele está usando uma espada de madeira, então se essa espada se quebrasse, como nós sabemos que ela vai quebrar, bom, a Sera poderia passar pela sua defesa, porque não é uma espada real, porque não é a Murasame, que é super forte. Aqui, enquanto lutava contra a Sera, Ryu sentiu que ele estava lutando contra o seu mestre. No caso, ele sentiu que estava recebendo golpes do Rei das Fadas. E por causa disso, sua defesa começou a ceder um pouquinho. Em termos de velocidade pura, talvez Sera ultrapasse o próprio Rei das Fadas. E é quando Ryu percebe que isso é magia de vento. Até agora, ele não tem usado magia, mas isso não foi proibido, então ela está usando a magia dela. Porém, agora já é tarde demais para ele. Essa batalha já está em uma velocidade tão rápida que mesmo que ele consiga usar magia instantaneamente, ele ainda precisa se concentrar um pouco para conjurar ela. E ele não tem esse tempo para fazer isso. Se ele focar para conjurar sua magia, ele vai perder para ela, porque ela é tão rápida que ele precisa do seu foco para acompanhar seus movimentos. Ou seja, a Sera conseguiu fazer com que o Ryu não tivesse tempo de usar sua magia. Por outro lado, ele ficou incrédulo com o controle mágico absurdo que a Sera possui. Afinal, mesmo nessa velocidade insana de luta, ela ainda conseguia usar magia enquanto se movimentava. E ela fazia isso de forma tão fácil quanto respirar. Essa é uma habilidade de usar magia inconscientemente, mostrando o quão habilidosa ela é e que ele ainda tem coisas para poder aprender, que ele ainda não dominou completamente a magia. Mas isso deixou claro que Sera dominou sua magia de vento e esgrima em um nível ainda mais alto que Leonor. Sim, meus amigos, aqui Sera está mais forte que a Akuma Leonor, que é uma Akuma, uma existência super poderosa, uma existência que um anjo disse para o Ryu rezar para nunca se encontrar. Esse tipo de existência que são os Akumas, e Sera é tão forte quanto uma, igual o Ryu. E vendo quão terrível Sera era, Ryu não quis derrotar ela. Com o poder que ela tem, ele ia ter que usar métodos extraordinários para vencer essa batalha, e ele tem confiança nisso. Mas ele finalmente encontrou um oponente que está à altura. Ele não queria acabar com essa batalha, ele não queria acabar com isso. Desde a época em que ele parou de treinar com seu mestre, é como se ele tivesse ficado enferrujado. Ninguém até hoje conseguiu fazer ele ficar animado além da Leonor, mas a batalha com ela foi super rápida também. E por causa disso, uma batalha como essa pode colocar ele no shape novamente, colocar ele em forma. Então ele pretendia continuar essa batalha. Por isso que ele nem tentou usar magia, mesmo que fosse difícil para ele usar magia nessa situação, ele ainda poderia tentar, mas ele nem tentou, porque ele queria continuar ela. Mas infelizmente sua espada chegou ao limite depois dos vários confrontos e quebrou, com Sera ganhando a luta. Onde ela ganhou não pelo Ryu não a levar a sério, mas porque ela é muito poderosa. Se Ryu começasse a usar sua magia e levasse bem a sério, Ryu poderia até vencer depois de uma batalha bem difícil. Mas isso não tira o fato de que a Sera é extremamente poderosa, uma pessoa igual a ele, uma pessoa igual a uma Akuma, ela definitivamente não é normal. E com a batalha finalizada, Sera ficou muito feliz ao ponto de abraçar Ryu. O fato dele ter bloqueado ela enquanto ela usava seu equipamento de vento deixou ela muito feliz e, claro, surpresa. Onde Ryu reconhece o quão talentosa Sera é por dominar tal habilidade, que não é fácil de forma alguma, inclusive. Um dos pontos principais dessa magia que ele estava usando é que com a quantidade de magia que pessoas normais usam, eles nem conseguiriam ativar ela direito normalmente. O que nos aponta que Sera tem uma quantidade incrível de magia dentro do seu corpo, assim como o Ryu também tem. Onde com eles falando sobre o que aprenderam um com o outro, viria o assunto do mestre do Ryu, que é o Rei Fada, que deu esse manto pra ele. E embora ela soubesse que esse manto veio do Rei Fada, surpreendeu ela que o Rei Fada fosse o mestre do Ryu. Segundo ela, o Rei Fada atualmente é basicamente uma lenda, e o mais absurdo é essa figura lendária ter interesse pelo Ryu, gostar do Ryu e ensinar ele esgrima em vez de magia. O Rei Fada é uma figura que domina a magia, mas ele ensinou esgrima em vez de magia pro Ryu. Essa é a parte mais bizarra da conversa. Mas bem, com a batalha concluída, Sera tem que voltar a trabalhar, e antes disso ela ainda deixa claro que Ryu é uma pessoa importante. E o que vocês acharam disso, meus amigos? O que vocês acharam? Gostaram disso? Principalmente agora sabendo o quão monstruosa essa elfa é? Comenta aí seus pensamentos e opiniões que eu quero saber. E agora, se você quer saber como que a Akuma Leonor nos disse o quão poderoso o Ryu é e que ele é um monstro, aqui nesse vídeo eu falo e você pode checar aí que tá bem
bem da hora. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda e deixa o gostei para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.